Talvez você nunca tenha pensado antes, mas eu quero desafiar você a pensar hoje em, quem sabe, começar a viver mais com menos. Mais com menos é uma frase que remete a um estilo de vida que busca a simplicidade, a eficiência e evita o desperdício. Mais com menos representa um princípio mestre que, quando respeitado, alinha vários aspectos da vida para que o resultado seja mais vantajoso e eficiente. Mais com menos está, de certa forma, relacionado com aquela afirmação de Jesus de que, portanto, quem quiser salvar a vida, perdê-la. Eu me lembro, meu pai sempre falava isso. Hoje estava caminhando de manhã, fui caminhar hoje, hein? 15 abaixo de 0 Celsius, né? 8, 7 Fahrenheit. E estou aqui, né? Só deu umas rachadinhas no lábio, mas está tudo certo. Mas meu pai, eu estava caminhando, eu lembrei porque contei da caminhada. Eu estava caminhando e lembrei que meu pai sempre falava, a gente comendo, e ele vendo que a gente estava comendo demais, aí ele falava assim, quem quiser salvar a vida, perdê-la. Quem quiser ganhar a vida, perdê-la. Aí a gente queria jogar bola e não tinha feito a tarefa ainda. Meu pai falava, quem quiser ganhar a vida, perdê-la. Sempre esse verso, quem quiser ganhar a vida, vai perder. Mas quem está disposto a perder a vida, vai ganhar. E ele disse, quem perder a vida por minha causa, é uma causa boa. Não é tudo que a gente tem que perder, mas tem coisas cuja perda é ganho. Não é toda perda que é ganho. É a perda por causa de Jesus. Quando a palavra dele, diz que essa perda é vantajosa. A mentalidade mais com menos pode beneficiar praticamente todas as áreas da vida, incluindo o corpo, as emoções, os relacionamentos, relacionamento com o próximo, relacionamento com Deus, e as finanças. Hoje o nosso foco, a gente vai andar por um pouquinho dessas áreas, mas no final eu quero falar um pouquinho sobre finanças. Como essa ideia do mais com menos pode afetar a sua vida financeira. Pode estar sendo uma bênção, pode estar sendo uma maldição na sua vida financeira. Então agora alguns exemplos do princípio de aplicação do princípio mais com menos. A exposição constante aos algoritmos que regem as mídias sociais, informação demais, dependências de notícia, eu tenho que ficar checando notícia toda hora, congestionam o cérebro, atrasam os processos mentais, fragmentam o foco e atrapalham o funcionamento harmônico da mente. Nesse caso, mais informação significa menos eficiência. Nós fomos feitos para precisar de momentos de silêncio, momentos regulares de silêncio, para dormir, para falar conosco mesmos e com Deus. Porque é no silêncio que Deus fala conosco e que nós nos conhecemos a nós mesmos. Quem nunca fica sozinho no silêncio? Silêncio. Não é com o som ligado. Silêncio. Não se conhece a si mesmo. Os filhos de Coré, Salmo 46, verso 10, dizem, aquietem-se e saibam que eu sou Deus. Se aquieta, fica quieto. Você não tem que estar com ruído, com som toda hora. Fique em silêncio. Menos é mais.
Quem vive no barulho, quem não vive sem um som ao redor, está fugindo do encontro com Deus e do encontro com si mesmo. E acaba tendo crises de identidade. Menos excitação causada por bombardeamento de informação visual, auditiva, ou quem sabe até cognitiva, prepara a mente para conhecer a Deus. Menos é mais. Você quer conhecer a Deus? Se aquiete. Jesus saía e ia para um lugar deserto. Ali ele orava. Longe da confusão. Longe do barulho. Você quer conhecer a Deus? Não põe som para criar clima. É no silêncio que Deus fala. Deixa eu pôr um som aqui para dar um clima para eu... Não. Silêncio. Nesse aspecto, a gente funciona mais com menos. Agora, nas amizades. Exagerado contato com amigos também não ajuda a melhorar as amizades. Nos relacionamentos, a gente precisa de um saudável equilíbrio entre privacidade e comunidade e coletividade. Relações que exigem ou oferecem companhia compulsória e constante podem se tornar opressoras e abusivas. Quando este equilíbrio entre privacidade e comunidade ou coletividade se perde, os relacionamentos se danificam. Cada indivíduo de um casal, por exemplo, precisa de períodos de privacidade para poder viver melhor em comunidade. Algumas vezes, é porque precisa de espaço que o outro se afasta um pouco. A Bíblia diz, meu pai também falava esse verso. Meu pai dizia assim, não vá muito à casa do teu próximo, para que ele não se enfade de ti. Isso está em Provérbios 25, 17. Não vai muito na casa do teu vizinho. Uma hora, ele vai fingir que não está em casa. Nos relacionamentos, algumas vezes também fazemos mais com menos. E quanto à comida, hein? O que você acha? Não comer quando você tem o que comer e quando você pode comer, e comer não é pecado, mas não comer quando você pode comer, você tem comida, como se chama? Jejum. O jejum deve ser uma iniciativa voluntária, não compulsória, mas é um exercício maravilhoso de domínio próprio. Na verdade, o jejum é uma briga de você com você mesmo, para ver quem ganha. Se é o seu corpo ou a sua cabeça. Qual que é mais fraco, a sua cabeça ou o seu corpo? Estão os dois ali brigando. Para isso serve o jejum. Para ajudar você a fortalecer o domínio próprio. Principal objetivo do jejum. O jejum é uma iniciativa que, na grande maioria dos casos, também ajuda muito a restaurar a saúde. Ellen White fala que para a maior parte das doenças, não todas, mas para a maioria das doenças, você ficaria curado por jejuar 1 ou 2 refeições apenas. 1 ou 2 refeições apenas. Isso, quando você toma refeições. Porque tem gente que não toma refeições, come direto. Mas quando você tem refeições definidas, como Deus diz que deve ser, né? Você tem horário para comer e horário para não comer. Tem de jejum, a hora do almoço, separa, não importa o que aconteça, vou almoçar. E se você come, melhor seriam 2 refeições por dia, né? Você teria mais saúde, você viveria muito mais. Tem estudos mostrando isso, você realmente viveria muito mais. Se você comesse 2 vezes por dia, você gastaria menos. Viveria mais
com menos. Você estaria investindo na sua longevidade, na sua saúde. Alguns versos da Bíblia para você. Provérbios 23, 1 e 2. Gosto desse verso. E algumas vezes eu tenho que ler para mim. Agora eu vou ler para mim de novo. Quando te assentares a comer com um governador, ou você vai numa visita, numa casa, atenta bem para aquele que está diante de ti, e mete uma faca à tua garganta se és homem glutão. Você vai visitar alguém? Quantas vezes eu já errei? Estou fora de casa, comida diferente. Que isso? Põe uma faca na sua garganta. Menos é mais. Menos é mais. Eclesiastes capítulo 10, versos 16 a 17. Como é triste. Estou lendo na nova versão transformadora. Muito interessante essa versão. Como é triste a terra governada por uma pessoa imatura. Ou a casa. Ou uma empresa governada por uma pessoa imatura. E agora ele vai descrever como que é a pessoa imatura. Eu não sei, o que é imaturo, o que não é. Ele vai falar, então escuta aqui. Como é triste a terra governada por uma pessoa imatura, cujas autoridades fazem banquete logo de manhã. Como é feliz a terra que tem como rei um líder nobre. Agora ele vai descrever o que é nobreza. Cujas autoridades fazem banquetes no momento apropriado. Tem hora para comer, tem hora para não comer. Depois tem hora para comer de novo, depois tem hora para não comer. Você quer um pouquinho? Obrigado. Essa não é hora de comer. Tem hora para comer e tem hora para não comer. E aqui em Eclesiastes, a palavra de Deus está dizendo que isso é nobreza. Isso vai afetar o meu caráter. Vai afetar não apenas minha saúde. Afeta uma série de outras coisas. Eles se assentam para comer no momento apropriado. E comem para recuperarem as forças. E não para se embebedarem. Por que eu como? Eu como para recuperar as forças? Ou para acabar com as minhas forças? Eu como para viver? Ou eu como para morrer? Quais são os critérios que me levam a escolher aquilo que eu como, quanto eu como e a hora que eu como? E a qualidade do que eu como? Especialmente nesse caso de alimentação. Fazemos muito mais com menos. Vivemos melhor, com mais saúde e vivemos mais tempo. E no casamento? Quando, por causa de Deus, por causa de Jesus, você deixa todas as outras ou os outros e fica só com seu cônjuge, alguém pode até pensar que você tem menos alegrias e menos prazeres que as outras pessoas. Mas essa é uma das condições para que a sua esposa seja, como diz a Bíblia, lá em Salmo 128, videira frutífera no interior da tua casa. Ou, como diz Provérbios 5, 18 e 19, que você se alegre profundamente com a mulher da sua mocidade e que você se embriague em todo o tempo com as suas carícias. Você pode ter mais com menos. Quando, por causa de Deus, você se levanta mais cedo para fazer seu culto pessoal, para ter tempo para o culto com a família, 5 minutinhos, 5 minutinhos. Você não deveria ficar mais cansado? Você dormiu menos, você acordou mais cedo, você vai ficar mais cansado. Afinal, você está dormindo menos. Mas lembra, Jesus passava muitas noites orando e depois trabalhava no outro dia. Porque sua provisão de energia
se mantinha. E se mantinha porque sua energia não vinha do travesseiro. A sua energia vinha de cima, do Pai. E para nós, não é diferente. Ele diz, Isaías 40, 31, os que esperam no Senhor, sobrenatural, renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. O pior engano é o engano próprio, né? Nós nos enganamos muitas vezes, pensamos assim, estou tão cansado, trabalhei tanto ontem, eu mereço dormir mais um pouquinho. Lógico, é verdade, trabalhei muito ontem, estou bem cansado, eu mereço, vou ficar na cama. E eu esqueço de que Deus está me chamando para triunfar, para viver, baseado em forças que vêm de cima, não forças que vêm daqui de baixo. Um pouquinho menos de travesseiro pode significar muito mais na vida. Muito mais, infinitamente mais na vida. Quanto à criação de filhos, só para citar alguns exemplos, né? Você está criando seus filhos para quê? Quando, por causa de Cristo, você não cria seus filhos nem para brilhar, nem para serem famosos ou milionários, mas para serem missionários. Você educa os seus filhos para, filho, você vai crescer, você vai ser engenheiro, um médico, seja o que for, mas você vai dar estudos bíblicos. Você vai levar pessoas para Jesus. Você vai usar o que Deus der para você, os instrumentos que Deus colocar na sua mão, para fazer avançar o reino de Deus. E você cria os seus filhos com essa visão de ser missionário e não milionário. Eu estava numa igreja um tempo atrás e alguém estava perguntando para os adolescentes, o que você quer ser? E um deles falou, eu quero ser milionário. E a pessoa que estava entrevistando falou assim, nossa, parabéns. Não, isso não é um bom alvo para o cristão. 1 Timóteo, capítulo 6, diz, os que querem... A Bíblia não é contra você ser rico. Deus é contra você querer ser rico. Esse é o problema. Por quê? Porque quando você quer ser rico, você vai passar por cima de muitos princípios que vão livrar você do fracasso, da tristeza, da doença, da fragmentação da vida. Deus não é contra a riqueza. Deus é contra eu querer ser rico porque Ele é meu favor. Por isso que Ele é contra. Senão Ele não seria contra. Então, para que eu estou criando meus filhos? Quem sabe, criando meus filhos para um dia eu nunca mais ver. Para eles fundarem o reino de Deus num lugar onde não tem gente, não tem civilização. Ou eu estou criando meus filhos para eles fazerem a casa deles aqui. Faça a sua casa aqui, porque é aqui que você vai ficar. Ou você está dizendo para os seus filhos, filho, faça a sua mudança para cima, é para lá que a gente vai. Não faça a sua casa aqui, não faça a sua vida aqui, faça a sua vida lá, é para lá que a gente vai. Isso aqui vai acabar. E se você está com o olho um pouquinho aberto, você está vendo que isso aqui vai acabar. E não vai demorar muito. Se os seus filhos se dedicarem para serem missionários, para trabalharem para Deus, pode parecer que eles perderam essa vida. Mas então, eles serão, como diz Daniel 12:3, sábios, que brilharão intensamente como o esplendor do céu. E os que conduzem muitos à justiça, resplandecerão como estrelas para sempre, eternidade, glória eterna, comparada com glória passageira.
Não tem comparação. Menos para essa terra significa muito mais para o céu. Também aqui, nesse aspecto, você tem mais com menos. Mais um exemplo. Cada um de nós ganha apenas 7 dias por semana. Parece pouco para os desafios que a gente tem. Algumas vezes eu queria que a minha semana tivesse 10 dias. Para eu poder fazer as coisas que eu tenho que fazer para a próxima segunda. Não, a segunda já está ali. Não, mas eu precisava ter mais uns 4 dias até a segunda. 4, 5 dias. Gente do céu, só 7 dias. Você tem 7 dias por semana. Mas Deus nos ensina que a gente pode ter mais com menos. Ele nos convida a viver com 6 dias em lugar de 7. E nos convida a fazer prova dele. Se não teremos o sustento durante os 6 dias, como se tivéssemos trabalhado os 7 dias. Por isso ele diz, lembre-te do dia do sábado, para o santificar. 6 dias farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Nele não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu animal, nem o teu servo, nem tua serva, teu empregado, nem o forasteiro que está dentro das tuas portas, que está visitando você, porque em 6 dias fez o Senhor o céu, o mar e a terra e as fontes das águas. Criação, Ele criou. Nós estamos falando aqui, por trás desse palco que a gente está do mais com menos, tem um tema grande, que ele está começando a aparecer. Você crê em milagres? Você crê que um dia Deus criou todas as coisas, falando, Ele falou e tudo se fez? Se você não crê, você não guarda o sábado. Você não é tonto de parar um dia. O que você está fazendo aqui dentro da igreja? Vai trabalhar e ganhar dinheiro. Você é tonto, fica aqui? Não, você não é tonto. Por que você está aqui? Porque você crê na existência de um poder sobrenatural que recompensa aqueles que buscam. Você não está aqui para fazer favor para Deus. Você está aqui porque fé é crer que Ele existe e que Ele recompensa aqueles que buscam. Você está aqui por isso. Não, pastor, mas isso não é egoísmo. Nossa, que coisa feia. Que lindo. Como se a gente não fosse egoísta por natureza. E Deus mexe com o meu próprio egoísmo e faz a definição de fé dessa maneira. Essa é a definição de fé. O que é fé? Crer que Ele existe e que Ele é galardoador. Por que eu busco Ele? Pela fé. E o que significa buscar pela fé? Se eu buscar a Deus, eu vou ter galardão. Ô, pastor, mas você é egoísta. Eu sou egoísta, sim. Eu quero bênção. Se isso é ser egoísmo, pode me chamar de egoísta. Eu quero ser... Por que você está aqui? Porque eu quero ser abençoado. Por que você guarda o sábado? Porque é o caminho da bênção. É mais com menos. Menos um dia. Se você tem um pensamento naturalista, você não guarda o sábado. Mas se você tem um pensamento sobrenaturalista, você guarda o sábado. Você avalia a existência do sobrenatural. Se eu adotar a mentalidade mais com menos para o ciclo semanal, aparentemente eu vou ter menos. Mas Deus me promete um sustento sobrenatural, um melhor relacionamento com Ele e com quem está ao meu redor. É para eu parar, para eu ficar do lado da minha esposa, para eu pegar na mão dela. Eu amo estar na igreja, sentado com a minha esposa. Ela geralmente está mais bonitinha, ainda mais.
com uma roupinha diferente, sento do lado dela, pego na mão dela. Que coisa mais legal, ficar sentado de mão dada. Que coisa mais boa. Isaías 58, a promessa. Guardem o sábado, versos 13 e 14, como dia santo. De novo, a nova versão transformadora. Não usem esse dia para cuidar dos seus interesses. Puxa, eu não vou poder cuidar dos meus interesses. É menos. Eu não vou comer em restaurante no sábado. Por que eu não vou comer em restaurante? Porque o mandamento fala, não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu servo, nem teu empregado, nem a pessoa que você está pagando para fazer alguma coisa. Vai ter várias coisas que eu não vou fazer no sábado. Puxa vida, é menos, é menos, é menos. Lembra do princípio mais com menos. Desfrutem o sábado, falem dele com prazer, como dia santo do Senhor. Honrem o sábado com tudo que fizerem nesse dia. Não sigam seus desejos, é menos. Nem falem coisas inúteis. Então o Senhor será a sua alegria. Mas é o sobrenatural. Sua alegria não vem de você fazer o que você quer. A sua alegria vem do Senhor. Essa alegria persiste, mesmo quando você está passando por dificuldades. Porque ela vem de cima. Ela não depende daquilo que rodeia você aqui embaixo. Grande honra lhes darei. E sustentarei a vocês com a propriedade que prometi a seu antepassado Jacó. Sustento sobrenatural. Você para de trabalhar, você deixa de ganhar, porque Deus fala para você ter menos. Um dia menos, 7 já é pouco, menos 1, 6. Mas você crê no sobrenatural e Deus faz promessa, Ele diz, eu vou sustentar você. Eu, o Senhor, falei. Ele termina, verso 14. Então, como eu disse há pouco, quem não acredita na existência do sobrenatural, não pode guardar o sábado. A guarda do sábado é uma declaração de que eu creio na existência de Deus, que Ele é bom, que cumpre o que promete, ou seja, que recompensa aos que o buscam. Sim, há recompensa em quem busca a Deus. No final do livro de Malaquias, o povo diz assim, Deus não faz nem bem nem mal. O que eu ganho de buscar a Deus? Então, o profeta Malaquias diz assim, nós vamos ver de novo a diferença entre quem serve a Deus e quem não serve. Tem diferença sim. Tem diferença sim. Quem serve a Deus e quem não serve a Deus. Hoje essa diferença está meio nublada, mas nós vamos ver essa diferença entre quem serve e quem não serve a Deus. Bom, agora a gente vai para a vida financeira. Se você acha que ganha menos do que precisava para ter uma vida financeiramente equilibrada, eu também quero que você saiba que sempre dá para fazer mais com menos. Este princípio do mais com menos é fundamental. É por desprezar e desconhecer esse princípio que as pessoas ficam endividadas, atrapalhadas, não têm fundo de reserva, nem para emergências e nem para projetos especiais. Mas, ainda mais sério do que isso, é por desprezar o princípio do mais com menos, que as pessoas removem a Deus da sua vida financeira. Deus não está na minha vida financeira. Quando isso acontece, Ele respeita as nossas escolhas. E nossa vida sai debaixo do seu guarda-chuva. Ficando sujeita ao acaso e às ações do inimigo de Deus. Nós escolhemos sair debaixo da proteção. E Deus respeita essa escolha. Como Deus ensinou esse princípio? A gente não tem tempo, eu vou procurar resumir. Mas ele começa lá no Jardim do Éden. Gênesis 1 até o capítulo 3. Claro que a gente não vai ler os 3 capítulos.
Mas você lembra que Deus coloca Adão e Eva no jardim. E Deus fala assim, o jardim não é de vocês, o jardim é meu, mas eu vou colocar vocês, vou dar a vocês a posse do jardim, não a propriedade, vou dar a posse do jardim. E eu vou dar tudo em abundância para vocês, exceto uma coisa vocês não podem comer. Que coisa é essa? A árvore do conhecimento, a fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Com isso, entre outras coisas, Deus estava nos ensinando uma coisa. Claro que tem a questão do pecado e do livre-arbítrio, etc. Mas Deus está nos ensinando uma coisa muito importante. Eu devo aprender a viver não contando com tudo aquilo que eu tenho à disposição. Nunca coma, nunca gaste tudo que você vê e que você tem. Viva com menos do que você tem. Esse é um princípio fundamental que a gente aprende lá no jardim, lá do Jardim do Éden, antes da entrada do pecado. Tem tudo aqui, mas não coma de tudo. Tem um pedaço aqui que você não deve tocar. Sabedoria. Mais com menos. Deuteronômio capítulo 8. A gente também não vai ler. Para mim, Deuteronômio capítulo 8 é um capítulo fantástico. Você vê Deus dizendo para o povo de Israel, eu levei vocês para o deserto, para ensinar a vocês que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca do Senhor. Eu levei vocês para o deserto, tirei vocês do Egito. O Egito vocês tinham abundância de comida, vocês eram escravos, mas vocês tinham comida no deserto. Tanto é que eles queriam voltar para o Egito para comer as panelas de carne, os pepinos e as coisas que tinha lá no Egito. Deus falou, eu tirei vocês do Egito para ensinar vocês que vocês não precisam ter ganho, você não precisa ter renda para comer, você não precisa ganhar, você não precisa ter. Você precisa aprender a viver pela fé. Você precisa aprender a viver pela fé. É para isso que eu levei você para o deserto. Para humilhar você. Eu quero dizer para você que eu considero o dízimo uma humilhação. É uma humilhação. Você pega o dinheiro, você ganha o seu dinheiro, e você lembra do princípio mais com menos. Você tem todo aquele, parece a semana, tem 7 dias e você precisava ter mais. Dinheiro é a mesma coisa. Você ganha o seu salário e fala, minha nossa, não vai dar, eu precisava ter mais. Deus fala, você precisa ter menos. Como, Deus? É que eu quero humilhar você. Para mim, a devolução do dízimo é um ato humilhante. Mas humilhante não diante de seres humanos, humilhante diante da grandeza de Deus. É como se Ele estivesse me levando para o deserto junto com o povo de Israel e dizendo assim, eu quero que você aprenda que não é de pão só que você vai viver, mas de tudo que sai da minha boca. Eu quero sustentar você de maneira milagrosa. Você me dá essa chance de revelar o meu poder para você. Eu quero, antes de prosseguir, eu quero fazer uma propaganda para você. Porque, começando 3 semanas atrás, no meu Spotify e também no meu YouTube, aí está o canal do Spotify. O workshop mais com menos está aparecendo. Tá? Volta no Spotify, por favor, só um pouquinho. Já tem aí 2 episódios, são 7 episódios. Essa mensagem aqui é um resumo do resumo do resumo do resumo. Você vai ter bastante mais recurso lá. O foco
workshop Mais com Menos é nas finanças, mas vai abranger vários aspectos da vida. Você vai ver, vai abranger comunhão com Deus, uma série de coisas. Agora, o próximo é o mesmo conteúdo, Mais com Menos, é a playlist do... Esse é o livro Embaixadores do Reino que eu cito no workshop Mais com Menos. Você quer um livro, não foi eu que escrevi esse livro, é a Camila Russo, ela é lá do Brasil, vai estar aqui em março, né? Possivelmente vai estar aqui na nossa igreja, no sábado à tarde, dia 7 de março, mas é um livro muito interessante, pequeno, aí está o PDF para você acessar. Eu cito ele várias vezes, cito esse livro várias vezes nesse workshop Mais com Menos. E o próximo slide, esse aí é a playlist no YouTube. Primeiro era o Spotify, mas o mesmo conteúdo no YouTube. Claro que não estão todos os episódios, porque estão caindo um por semana. Tá? Já tem, aí no YouTube já tem uns 5 episódios, tem mais 2 que nas outras semanas vão aparecer. Mas eu quero voltar para cá agora. E eu quero falar para você sobre 4 ações que obedecem esse princípio mais com menos na sua vida financeira. E eu vou começar de trás para diante, tá? Primeiro deles, formando um fundo de reserva. Você não forma fundo de reserva sem o princípio mais com menos. Se você não aprendeu a negar o eu, lembra do meu pai? Quem quiser ganhar a vida, perdê-la. Quem estiver disposto a perder a vida, salvá-la. Se você não está disposto a perder a vida, você nunca vai ter fundo de reserva. E tem um episódio que é só sobre como formar o fundo de reserva, mas ele está ligado com o episódio anterior, que é sobre planejamento. Como que você planeja? Vou te falar alguma coisinha rapidinho aqui, mas você vai pegar mais lá. Não programar um fundo de reserva é planejar ter dívidas. Se você não planejou ter fundo de reserva, você planejou ter dívidas. Ah, estou endividado. Não, você planejou ter dívidas. Porque se você não tem fundo de reserva, os imprevistos acontecem toda hora. E se você gasta tudo que você ganha, quando o imprevisto aparecer, você está endividado. Como é que você vai fazer? Você contraiu dívidas. Para você ter fundo de reservas, você precisa estar disposto a negar o eu e a viver com menos. Menos é mais. Talvez comer fora menos, menos viagem, ou pelo menos, menos viagem com o seu próprio bolso. Como assim, pastor? Quando nós começamos eu não tenho tempo de contar a história aqui, eu gostaria de contar algumas histórias para vocês. Quando nós começamos a entender esse princípio e aplicar ele na nossa vida, muitos anos atrás, nós tivemos vários anos, especialmente porque junto com o nosso ingresso, nosso salário que era pequeno, né, a gente via num país cuja economia estava uma inflação muito grande. Então a gente não tinha fundo de reserva, não porque não tivesse o princípio de ter fundo de reserva, mas porque a situação realmente não permitia ter fundo de reserva. E muitos anos, chegava a época das férias, as crianças e a Mari perguntavam, e esse ano para onde que a gente vai? Para lugar nenhum. Não temos para onde ir. Não tem dinheiro, não tem como sair de casa. Nem para ficar em casa a gente tinha dinheiro, não dá mais para sair de casa. Mas eu vou falar um negócio para você. Nós nunca ficamos em casa. Um milagre atrás do outro. Quando você adota os princípios corretos, você abre portas para o milagre. Você não precisa fazer dívidas para ser abençoado. O Senhor abençoa você sem as dívidas, quando você adota o princípio de não fazer dívidas. A dívida muitas vezes a dívida vem atrás daquela frase, eu mereço. Claro que você merece.
Você merece um monte de coisas. Só você não merece o castigo de você ficar endividado. Por isso você não gasta dinheiro que você não tem. E por isso que você forma fundo de reservas. Então, você vai ter que adotar os princípios corretos e Deus começa a abrir as portas. Você talvez precisa adiar mais a satisfação de desejos, exercer domínio próprio, adoção de prioridades corretas. E eu volto a falar da primeira aula do workshop, que você vai ver lá na playlist, o planejamento. Você vê que são princípios muito simples, muito singelos. O que você uma pergunta importante. O que você faz assim que ganha? E na última vez aqui a gente já falou sobre esse assunto. O seu foco é no que gastar ou no como economizar? Você ganhou dinheiro, como é que eu vou gastar? Não. Como é que eu vou economizar? Como é que eu vou guardar? Como é que eu vou multiplicar esse dinheiro? Esse é outro tema no workshop. Né? Tem pessoas cuja mentalidade está focada na gastança. Outros está focada na poupança ou na economia. Eu ganho dinheiro, opa, como é que eu vou economizar? Como é que eu vou guardar? Como é que eu vou fazer isso aqui crescer? Não vou acabar com isso. Não vou fazer isso aqui crescer. Como que eu faço isso? Qual que é a sua mentalidade? Então, a ordem das ações é extremamente importante. Qual é a ordem? Trabalhar primeiro, a gente já viu isso outra vez. Ganhar depois. Veja a ordem. Trabalhar primeiro, ganhar depois. Devolver a Deus, dar Deus, dízimo e oferta. 4, pobres. 5, poupar. 6, investir. 7, gastar. Gasta no final. Pois você fez tudo que você tinha que fazer, o gasto vem no final. Quando você inverte essa equação, você começa gastando, você está indo contra você mesmo, você está indo contra a sua vida, você está indo contra os princípios de Deus. Você está indo contra o princípio mais com menos. Não pode dar certo. Não vai dar certo. Segundo aspecto. Primeiro foi esse, formar um fundo de reserva. É extremamente importante. Fora a parte de Deus, é a espinha dorsal da sua vida financeira. Se você não tem fundo de reserva, você não tem como prosperar na vida. Não tem como ir para frente. Você não adotou o princípio de guardar dinheiro. Não tem como funcionar. Segundo princípio, pobres. Tem um workshop que o título não vai atrair você, mas eu recomendo você assistir. O título é O Caminho da Bênção. Recomendo você assistir. O que Deus pensa sobre a nossa relação com os pobres. Nesse workshop, eu vou apresentar para você o que a Bíblia diz. E o que a Bíblia diz é o seguinte: se você não dá atenção para os pobres, Deus não pode abençoar você, ainda que você devolva dízimo e oferta. Você pensa assim, eu vou para a igreja, devolvo dízimo e oferta, estou tudo certo, vou para casa, não quero nem saber de quem está do meu lado, meu vizinho, se alguém está precisando de alguma coisa, não estou nem aí. Mas Deus agora tem que me abençoar, porque eu estou devolvendo dízimo e oferta. Você vai ver o que a Bíblia diz. Eu comecei a ler a Bíblia e, com essa perspectiva, fiquei impressionado. Deus não pode me abençoar. Um verso, Provérbios 19, verso 17, você conhece. O que se compadece do pobre, ao Senhor empresta, e este lhe paga o seu benefício. Sobrenatural. É algo sobrenatural. E agora, para a gente finalizar, a parte de Deus. A parte de Deus, Provérbios 3, versos 9 e 10. Você conhece de cor. Mas eu quero chamar a sua atenção para uns aspectos ligeiramente diferentes. Provérbios 3, 9 e 10 diz assim: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Honra ao Senhor quer dizer
entregar a Ele. Ou seja, você vai ter menos. Você vai ter menos. Mas aí, Salomão continua. E se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Isso é mais. Isso é mais. E é sobrenatural. Assim como acontece com a guarda do sábado, você não devolve o dízimo se você não crê na existência de Deus. Se você não crê num poder sobrenatural. A sua devolução do dízimo. E por que esse assunto é tão sério? Esse assunto é sério, tanto quanto a guarda do sábado. Porque a devolução do dízimo é uma declaração de que eu creio que existe um Deus. Porque se eu devolver o dízimo sem crer que existe um Deus, então eu sou tonto, eu sou um trouxa. Não é possível. Eu vou ficar dando dinheiro para os outros. Não, não. É uma declaração de que eu creio no princípio mais com menos. Eu vou ter menos, eu sei, eu vou ter menos. Mas o Senhor diz, se encherão fartamente os teus celeiros, transbordarão de vinho os teus lagares. E aquele outro texto que você já conhece, serviu muitas vezes, Malaquias capítulo 3, versos 8 a 10. Eu quero agora ler com você esse texto, nessa versão nova versão transformadora. E eu vou parando também para pontuar algumas coisas. Lembra que ele começa perguntando assim, né? Acaso alguém pode roubar a Deus? E aí Deus diz, mas vocês têm me roubado. E perguntam, em que te roubamos? E aí Deus responde, vocês me roubaram nos dízimos e nas ofertas. Duplamente menos. Duplamente menos. Não é só numa coisa, não é duas. E aí ele diz, estão sob maldição, pois a nação inteira tem me roubado. Maldição por desprezo ao princípio mais com menos. É por isso que é maldição. Porque na verdade eu estou roubando a mim mesmo. Estou roubando a mim mesmo, porque eu desprezo o princípio mais com menos. Eu não creio no poder de Deus, que consegue fazer com que 6 dias valham igual ou mais do que 7 dias. Ou que 8 partes ou 9 partes valham o mesmo que 10 partes, ou até mais que 10 partes. Porque eu creio no sobrenatural. Se eu não creio na criação, no poder criador de Deus, no sobrenatural, eu não vou devolver o dízimo. Mas ele diz, tragam todos os dízimos aos depósitos do templo, para que haja provisão em minha casa. Se o fizerem, diz o Senhor, escuta isso, eu abrirei as janelas do céu para vocês, derramarei tantas bênçãos, que não haverá espaço para guardá-las. Menos, mais. Será que parou para pensar que Deus pode estar chamando você hoje? Eu não sei em qual aspecto desses que a gente viu hoje, Deus pode estar chamando você a viver com menos para ter mais. Mas você só vive com menos para ter mais se você crê na existência de Deus. Se você crê no poder dele de fazer milagres. Essa semana, eu li uma história. E eu vou encerrar com essa história. Frank Makub, lá da Namíbia. Ele se mudou de casa e mudou de cidade, alugou uma casa e ele não tinha dinheiro para mobiliar a casa, então ele fez prestações. Comprou tudo, cama, fogão, panela, todas as coisas, se mudou para casa. No princípio, ele conseguiu ir pagando as prestações, foi dando tudo certo. Mas passou alguns meses, imprevistos apareceram, e aí ele não conseguiu pagar mais as prestações. Ou ele pagava a prestação, ele devolvia o dízimo,
que você acha que ele escolheu fazer? Pagar a prestação. Escolheu pagar a prestação. Foi pagando as prestações e não devolveu o dízimo. E foi pagando, e um peso, e um peso, e um peso, um peso, um peso. Finalmente, depois de 2 anos, ele acabou de pagar todas as prestações, mas tinha ficado esse tempo sem devolver o dízimo. E aquele peso foi tão grande para ele, que ele resolveu fazer uma coisa. Ele falou, sabe o que eu vou fazer? Eu vou devolver tudo isso que eu comprei, lá para a loja. Aí ele ligou para a loja, falou assim, ó, vocês podem vir aqui buscar tudo que eu comprei de vocês? Aí os caras falaram, mas não, está tudo pago, tá tudo... Não, eu sei que está pago, mas eu quero que vocês venham buscar, manda o caminhão aqui vir buscar as coisas. Eu não quero, isso aqui foi comprado com dinheiro que não é meu. E isso aqui é maldição aqui dentro da minha casa, eu não quero isso mais aqui na minha casa não. Aí os caras falaram, mas está tudo bem com você? Né? Aí ele falou assim, pode ver, você tem que vir aqui na loja assinar. Ele foi lá na loja, assinou. Você assina que você está devolvendo, você não vai receber nenhuma compensação pelo que você está devolvendo, assino, pode buscar. Aí ele contou para o irmão dele, que estava mudando para viver com ele, o irmão dele falou, você está doido, cara, você está doido. Aí no dia que o caminhão chegou, ele era professor na universidade, ele foi pedir para a universidade para se ausentar por algumas horas para ir lá entregar as coisas. Aí o cara falou, por que você precisa sair? Ah, porque eu estou devolvendo as coisas que eu comprei, etc. Aí o chefe dele na faculdade falou assim, mas você não conseguiu pagar? Ele falou, não, eu paguei tudo. Então por que você vai devolver? Não, é porque eu não devolvi o dízimo. Aí o cara falou assim, você está louco? Você está ficando louco. Aí quando o caminhão chegou, o dono da casa falou assim, então você está se mudando e não me avisou? Você devia ter me avisado que você estava se mudando. Eu falei, não estou me mudando. Sim, mas como está tudo embora? Eu falei assim, não, porque eu não devolvi o dízimo. O cara falou, você está maluco? Você está maluco? E o caminhão foi embora. E naquela noite, ele não deveria ter uma cama para dormir, não deveria ter fogão, nem panela na casa dele. Mas um amigo dele soube do que estava acontecendo, mandou para ele no mesmo dia a cama, o fogão e as panelas. E ele fala na história, essa história está na lição da escola sabatina, aquelas historinhas que ficam no final na versão em inglês do trimestre passado, você vai ler, são 2 episódios essa história. Ele falou, aquela cama que veio, aquele fogão que chegou, falaram para mim que ainda tem um Deus no céu. Eu não fiquei nem um dia sem cama. Eu quero convidar você a provar o seu Deus. Deus é bom. Ele é fortaleza no dia da angústia e conhece os que nele se refugiam. Mais com menos. Menos com Deus é mais. Amém. Senhor Deus, aqui renovamos propósitos. Aqui refazemos intenções. Nos curvamos diante da glória do Senhor, da grandeza do Senhor, diante da crença no sobrenatural, num Deus que pode fazer coisas que estão acima das leis conhecidas que regem a vida aqui nessa terra. O Senhor falou e tudo se fez. A gente fala e nada acontece. Mas é porque o Senhor é Deus e nós não somos. E é diante do Senhor que nós nos ajoelhamos. E aceitamos a autoridade do Senhor. E aceitamos o convite que o Senhor nos faz em várias áreas da vida, de vivermos pela fé, não pela vista. Nos ajuda, Deus, na nossa falta de fé. Que nossas atitudes sejam declarações de fé, que existe um Deus no céu, que está voltando, e vai nos tirar aqui dessa terra.
Nós agradecemos em nome de Jesus. Amém.